Olá, a paz e a graça do Senhor Jesus. Vamos continuar a leitura? Estamos em 1 Samuel, capítulo 23, a partir do verso 4. E no áudio anterior, depois que Davi se fez de doido, ele se retirou e se escondeu na caverna de Adulão. Essas são um conjunto de cavernas que ficam no vale de Elá. E juntou-se a ele seus irmãos, toda a casa do seu pai, todo endividado, todo de espírito desgostoso, deprimido, muitos homens, ao todo uns 400 homens. E Saul soube que Davi havia consultado ao Senhor pelo sacerdote Aimeleque. Então mandou matar a todos. Foram 85 sacerdotes mortos. Saul também enviou a cidade de Nobe, a cidade dos sacerdotes, e mandou matar todo homem, mulher, criança, bebês e todos os animais. Porém, fugiu um filho de Aimeleque e contou a Davi tudo o que tinha acontecido. E agora Davi consulta ao Senhor para saber se ele pode ir salvar uma cidade por nome Keila, que estava sendo atacada pelos filisteus. Davi perguntou ao Senhor: devo ir atacá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá, lute contra os filisteus e liberte Keila. Contudo, os homens de Davi disseram: estamos com medo mesmo aqui, em Judá. Imagine como seria em Keila para lutar contra os exércitos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente, e mais uma vez o Senhor respondeu: vá a Keila, pois eu entregarei os filisteus nas suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila. Massacraram os filisteus, tomaram todos os seus rebanhos e libertaram o povo daquela cidade. Quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para juntar-se a Davi em Keila, trouxe consigo o colete sacerdotal. Saul soube que Davi estava em Keila. Agora ele não tem como escapar de nós, exclamou. Deus o entregou nas minhas mãos, pois ele se enfiou numa cidade com portões e trancas. Saul reuniu todo o seu exército para marchar até Keila e cercar Davi e os seus homens. Contudo, Davi soube do plano de Saul e pediu a Abiatar, o sacerdote: traga o colete sacerdotal. Então Davi orou: ó Senhor Deus de Israel, ouvi que Saul planeja vir e destruir Keila, porque eu estou aqui. Será que os líderes de Keila vão me trair e me entregar a ele? E Saul virá de fato, conforme eu vi? Ó Senhor Deus de Israel, por favor, responda-me. E o Senhor respondeu: ele virá. Mais uma vez Davi perguntou: os líderes de Keila entregarão a mim e os meus homens a Saul? E o Senhor respondeu: sim, entregarão. Então Davi e os seus homens, que agora eram cerca de 600, partiram de Keila e começaram a andar sem rumo por aquela região. Quando Saul foi informado de que Davi tinha escapado, desistiu de ir a Keila. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e na região montanhosa de Zife. Saul o perseguia continuamente, mas Deus não permitiu que o encontrasse. Então, perto de Oreza, Davi recebeu a notícia de que Saul estava a caminho do deserto de Zife para procurá-lo e matá-lo. Jonatas, o filho de Saul, foi encontrar a Davi e o animou a permanecer firme em Deus. Não tenha medo, disse Jonatas. Meu pai jamais o encontrará. Você será o rei de Israel, e eu serei o segundo no comando, como meu pai Saul sabe muito bem. Então os dois renovaram seu compromisso solene diante do Senhor. Depois Jonatas voltou para casa, enquanto Davi ficou em Oreza. Os habitantes de Zife, porém, foram até Saul em Gibeá e disseram: sabemos onde Davi está escondido. Está nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, no sul de Gesimon. Desça quando estiver preparado, ó rei, e nós apanharemos a Davi e o entregaremos nas suas mãos. Que o Senhor os abençoe, disse Saul. Finalmente alguém se preocupou comigo. Vão e verifiquem onde ele está
e quem o viu, pois dizem que ele é muito astuto. Descubram o esconderijo dele e voltem quando tiverem certeza. Então irei com vocês. E se ele estiver naquela região, eu o encontrarei, mesmo que precise procurar por todo o canto de Judá. Os homens de Zif voltaram para casa à frente de Saul. Enquanto isso, Davi e os seus homens foram para o deserto de Maom, no vale de Arabá, ao sul de Jezimom. Quando Davi soube que Saul e seus homens o procuravam, foi ainda mais para o interior do deserto, até a grande rocha, e permaneceu no deserto de Maom. Saul, porém, continuou a persegui-lo naquela região. Quando nós fazemos esta leitura e tem esses nomes dos lugares, vários nomes, nome da rocha, o nome do deserto, o nome do lugar, é para que nós tenhamos a certeza de que isso aconteceu. Pois se você procurar hoje no Google que nós temos, você verá as fotos daquele lugar. Minha mente é muito fértil para essas coisas. Eu vejo os lugares e eu leio a história e eu formo toda a história na minha cabeça. E agradeço muito a Deus por essa história estar escrita. Não é apenas um conto, é a verdade. Nós pausamos no capítulo 23, no verso 25. Amém?